quais são as tendências em iluminação para 2024? Olá, hoje vamos falar sobre iluminação e as tendências para 2024. Como a iluminação é importante nos ambientes, na qualidade de vida das pessoas. Nosso convidado hoje é o Rodinei Soares, sócio proprietário da Rova Iluminação, aqui da região de Balneário Camboriú. Muito bem-vindo. Obrigado, Miriam, pelo convite. A gente está muito feliz de estar prestigiando aqui poder falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é a iluminação. É algo assim que é o nosso dia a dia e é tão importante para os ambientes. A gente está falando aqui da Condocasa. Fica o convite para as pessoas aí visitarem a Condocasa, um ambiente virtual também, que é uma casa inteligente com mais de 90 soluções aqui em Balneário Camboriú. E a gente nada como ter os especialistas para trazer o conteúdo para a gente. Rodinei, primeiramente a gente quer saber em relação às tendências, né? Já vamos direto ao ponto. Sim. O que você traz de novidade na área de iluminação? A iluminação hoje é o menos é mais. A gente está trabalhando muito com o minimalista, que são os spots, tanto de sobrepor quanto de perfil. O que acontecia antes, tu trabalhava muito com a parte de teto, o gesso trabalhado. E hoje não tem mais isso, é o gesso liso. Então a iluminação ela também está acompanhando isso. Então a proposta do orgânico está entrando na iluminação. Então antigamente era a proposta, vou botar um teto de gesso, botaria uma luminária de embutir. Hoje aqui na Condocasa está bem bacana porque a gente conseguiu botar essa proposta do minimalista nos spots de sobrepor. Então tu vê às vezes um ambiente todo branco, a gente só brinca com a luminária em preto. Sempre procurando usar uma luz mais ambiente, uma luz mais amarela. Inclusive tem lugares que não precisa nem do gesso. Exatamente, esse que é o bacana. O LED ele te propicia isso. Tu não precisa depender de uma fonte ou de um transformador. O próprio LED ele consegue ser instalado em várias situações, tanto em gesso quanto em laje. E uma situação que a gente viu também que é fantástico, inclusive existe umas luminárias que são meio híbridas, digamos assim, é o spot e o LED na mesma luminária. Funciona muito bem, se torna muito prático. Lindo. É a tendência mesmo, então usa menos material, é algo bem sustentável. Fora toda a questão do LED ali, toda a tecnologia em volta dele. Então baixo consumo, ele não aquece o ambiente, assim não exige tanto do ar-condicionado, tem toda essa preocupação. Então funciona muito bem esse tipo de iluminação, que é o spot já com a lâmpada inclusa. E como que funciona assim? A gente também tem o público que são os arquitetos, construtores, os síndicos também. A questão da manutenção, o LED é muito melhor. O LED é ótimo, a garantia dele é bem estendida, chega a ter fornecedores da garantia de 5 anos. Então para ter a ideia da confiança no produto mesmo. A partir do momento das 5 anos de garantia num produto, é porque esse produto tem que ser muito bom. Então essa vantagem tanto na parte econômica, quanto na parte também pensando no ecossistema. E por falar em ecossistema, a gente fala aí da sustentabilidade, né? É uma das bandeiras que a gente levanta aqui, mas quando fala sustentabilidade, fala da economia, né? Então, com certeza. O que você tem visto da iluminação refletir na qualidade de vida das pessoas e tendência de produtos sustentáveis? Legal tu ter entrado nesse assunto, Miriam, porque o que a gente tem essa preocupação ali na Rova, como foi utilizado aqui na Condocasa. Quando queima uma luminária, a gente troca só a lâmpada, então não tem essa perca de perder toda a luminária, pensando na parte da sustentabilidade. Então isso é bem bacana, tem que ter essa preocupação. Dificilmente um LED queima, dificilmente, mas ele pode vir a queimar, então ao invés de estar comprando toda uma luminária, tu vai estar adquirindo só a lâmpada ali. Eficiência, né? Super eficiente. Antes enchia de ponto, né? Isso. E agora não, com o LED às vezes fica tão linear, fica uma iluminação tão bacana. Às vezes tem gente que fala, não, mas não vai iluminar. E a gente vê que ilumina mesmo, né? Ilumina super bem, como foi feito aqui na Condocasa também. Hoje a gente tem essa preocupação da casa ser mais aconchegante. Às vezes o trabalho é de home office e para não ficar tão cansativo desse novo público, a gente procura com os LEDs. No mesmo ambiente tu vai ter ali uma sala de jantar, um home e vai estar ali integrada a cozinha, como hoje todos os ambientes a gente tenta trabalhar cenários, né? Cenários nesses ambientes. Muito bacana. A gente levou uma palestra para Curitiba falando sobre tendência da arquitetura e essa questão de ter os ambientes mais instagramáveis, exatamente, né? Hoje tudo é foto e tudo mais, isso, né? Então, assim, aqui vai criando cenários mais aconchegantes, de repente troca a iluminação, já parece que é outro ambiente. Esse é o poder da iluminação, né? Exatamente. Hoje, antes se pensava em um ambiente iluminado e hoje tu pensa em efeito de luz. Então tu cria sombra, assim tu faz a proposta de no mesmo ambiente criar vários
outras situações também. E, Rudinei, tem mais tendências que a gente pode trazer aí para falar para o nosso público aí, que são os arquitetos, os síndicos? Tem bastante coisa. A gente até, uma brincadeira interna lá da loja, a gente fala que a iluminação ela não para. Todo dia tem novidade, e todo dia mesmo, assim. E até legal que o Vandré vai falar com vocês é sobre a tela tensionada. Ah, deixa aí, nós vamos chamar aqui o Vandré, que ele é especialista nessa área e traz ele tá em contato direto também com os arquitetos, tem mais novidades, mas fica aqui que o Vandré vai estar aqui com a gente contando essas novidades aí para vocês aplicarem para os ambientes ficarem confortáveis, lindos e valorizados. Vamos falar aí sobre mais tendências na área de iluminação para 2024. Estamos aqui com o Vandré Oliveira, sócio proprietário da Rova. Bem-vindo, Vandré. Muito prazer estar aqui com você novamente. A gente que agradece. Que legal. E a gente está aí para falar um pouquinho sobre as tendências, né? As tendências. A Rova é uma loja muito grande aqui na região, inclusive agora em São José, aqui na região de Florianópolis. Exatamente. Novidades aí chegando. E aí, sempre quando a gente precisa, e tem arquitetos aqui que tem muitas dúvidas, ou mesmo os síndicos também, tendências 2024. Além do que o Rodinei trouxe pra gente, o que mais você pode contar, André? O que está muito em alta agora no nosso mercado são as telas tensionadas, né? Elas são produtos que é um anti-chama, então isso é uma área que é muito preocupante por se tratar com a parte elétrica. Pode ser usado em fachada, por exemplo, em banheiros, área molhada também pode ser usado, teto, parede. Fica limpo, né? Muito legal. Dá uma iluminação gostosa, né? E é uma iluminação de alto padrão. É de alto padrão. Agrega muito valor, no caso, nos ambientes. Valoriza o metro quadrado, né? Exatamente, exatamente. Por se tratar de um tecido, a iluminação que ela tem por trás, ela fica bem homogênea, né? Ela não agride, então a questão do ofuscamento e tudo mais fica bem interessante, fica bem legal. E serve para todos os projetos, né? Todos, não né? Até cabeceira de cama eu já vi, passando nas fundo vitrine, de móvel. Fundo de móvel. Fica muito legal. Então, diversas, com uma tela dá pra gente aplicar de diversas formas. formas. Aí tem que usar da criatividade para ver aonde você vai colocar, porque é N possibilidades. Nossa, que lindo. No hall de entrada eu já fico imaginando, Exatamente. Né? E aí, quando a gente fala também de tendências, a gente falou de alto padrão, a gente tá falando de Balneário Camboriú, que a gente sabe aí que várias situações, Balneário Camboriú é uma referência no Brasil todo, né? Quando fala em produtos e quando fala em edifícios. Tem mais novidades além da tela? Tem. Hoje a gente tem os embutidos, os famosos embutidos, né? Que antes só tinha dicróica, par 20, lâmpadas AR. E hoje nós temos uns micro embutidos que tem a mesma iluminação dessas lâmpadas, só que num tamanho super reduzido, tá? E ele vem agregando muita tecnologia. Primeiro, pelo tamanho. Segundo, pela potência dele, né? Que a gente brinca ali dos watts e dos lumens. Então, é um consumo menor com a mesma eficiência. Ficou mais fácil de projetar? Ficou mais difícil? Como que você verifica isso? Digamos que alguém acabou de se formar e tem toda essa questão da iluminação, que a gente sabe que realmente é um universo, né? E tem que estar sempre de olho ali, porque evolui muito rápido. O que você vê, assim? Precisa aprimorar um pouco mais. E, né? Inclusive, assim, por isso que vocês estão em constante trazendo esse conhecimento para os arquitetos, treinamentos. Sim, tem que ter um acompanhamento porque mudou, não tem mais dicróica, par 20, R70, 111, né? Então a gente trabalha muito com os lumens. Então você tem que pegar bem essa parte dos lumens, por isso que até na Condocasa é bom você vir aqui visitar, que você vai ver o efeito de um embutido desse, de uma dicróica, de uma mini dicróica, o que ela ilumina. E isso na hora de projetar é essencial. Essencial. Né? Porque você pode pecar tanto pelo exagero, como por pouco também iluminação. E muitas vezes não criar essas cenas que a gente falou até com o Rodinei, que é ter da esses luz cenários, e sombra, exatamente. Né? Num ambiente só, aqui a gente tem spot, a gente tem iluminação indireta, tem fita de LED, num ambiente só. Isso, a fonte central que precisa para iluminar todo o ambiente. Então, são muitas situações, né, que precisa conhecer bem o produto para o especificador poder aplicar no seu projeto.
Muito bacana. Uma tendência que eu vi também, por exemplo, é usar do LED, do perfil de LED, sempre lembrando que quando a gente fala de alto padrão, às vezes a gente insiste para o síndico assim, olha, contrata uma mão de obra especializada, porque a gente vê a diferença da instalação de um eletricista para o outro, né? Aquele detalhe do canto 45 Sim. graus, de repente você vai numa obra e o eletricista não fez isso, né? Então assim, porque não veio através da indicação, às vezes, do arquiteto, não tem esse tato fino. Você Exatamente. percebe isso também, assim, a instalação também é a diferença, né? Exatamente. Não adianta você ter um bom produto e na hora da aplicação, a aplicação ser de maneira errada, né? A gente tem muito problema aqui com mão de obra em questão disso, com as peças que são no solo, por exemplo. Os embutidos de solo, essa parte externa, né? Onde fica ali com os intempéries. Então, chuva, sol, ressecou, pegou umidade, estragou a peça, né? E tá se usando bastante. Tá se usando bastante, tá se usando bastante. Só que o que acontece? Também falta um treinamento, né? A gente vê que falta pegar reciclagem, né? reciclagem, da mão de obra também, exatamente. não só de quem projeta, mas de quem Mas instala. também de quem instala, de quem aplica, né? Lá na ponta, lá no final. Então aí, ó, para vocês que estão acompanhando, que são da mão de obra, nós também vamos trazer algumas dicas, treinamentos aqui dentro da Quando Casa, porque a gente está falando de um ecossistema, né? Exatamente. Então a gente fala de ter as melhores soluções, de ter os arquitetos para projetarem, ter uma mão de obra qualificada. Então aqui a gente vai filtrando aí para trazer para o mercado só os melhores mesmo. É um conjunto, né, É um conjunto. Miriam? Não adianta você ter um belo de um produto e a mão de obra não ser de acordo com aquele produto ali. E também vice-versa, né? Vice-versa. Por isso que é tão importante também o feedback, né? Das empresas, dos arquitetos. André, a gente sabe assim que os arquitetos têm vindo aqui na Quando Casa, os síndicos, construtores também, e esse elo, né? Porque a gente vê às vezes, o síndico tem alguma situação que manutenção ficou difícil para ele, porque não foi pensado lá atrás no projeto, e essa ligação, esse elo, gostaria que você falasse, também reforçasse o convite dos síndicos, arquitetos, todo mundo da região, o que eles vão encontrar aqui na Quando Casa e qual que é o apoio da Rova? Então, nós fizemos toda a iluminação da Quando Casa, parte interna, externa. A gente tentou diversificar junto com os profissionais da casa os produtos. Então, você não vai ver no mesmo ambiente todos os produtos iguais. Então, a gente tem trilho, tem spot, tem fita de LED, iluminação direta, indireta, difusa. Tudo para você ter essa percepção. Que você vai na loja, você tem um produto instalado, mas não é ambientado. E aqui a gente fez isso, né? A gente ambientou e tem todos os efeitos, a luz e a sombra, conforme a gente está falando. E você tem uma noção daí diferente do produto, né? Aplicado. A gente tem até uma linha de tiro com arco e flecha aqui. Exato. Inclusive, o arquiteto fez o projeto, o Diego Vialli, né? Ele fez lembrando como se fosse Star Wars e colocou a iluminação com um efeito instagramável também, né? Porque exatamente. Não, né? Ficou muito legal. Fachadas. Isso. A Rova está aí com todo o apoio para trazer para o síndico, para os arquitetos. E mais uma vez o convite para vocês visitarem Quando Casa em Balneário Camboriú, disponível também nas redes sociais e no metaverso. E eu quero convidar vocês a também seguir a gente, acompanhar o Quando Meeting, a Quando Casa nas redes sociais e a Rova Iluminação também. Muito obrigada e até mais. Obrigado.